Bendecido é o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina para tudo. E sempre vai te alegrando aí que o nosso Deus, Ele te escolheu. O nosso Deus falou que não foi você que escolheu a Ele, mas Ele que te escolheu. Não fosse vós que o escolhesse, mas foi Deus que o escolhi a vós. E escolhi para semear e para que vocês venham a dar fruto e muito fruto. Isso é o que Deus quer dos filhos e das filhas. Você pode ter a certeza disso. Você já vai comemorando, por quê? Porque eu sei, o nosso Deus, Ele está te vendo, Ele sabe de todas essas lutas que você está passando aí, de todas essas aflições, de toda essa situação, mas você pode ter a certeza que está no controle da tua vida, da minha vida, da vida dos filhos e filhas, é o Deus vivo todo-poderoso. O nosso Deus é Ele que está no controle de tudo. Às vezes nós não pensamos, às vezes nós não sabemos o porquê que está acontecendo tantas lutas. O nosso Deus, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Às vezes você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas o próprio Deus, amanhã, a mais tarde, no dia dele, Ele vai te mostrar o porquê você passou essa situação. Tudo, absolutamente tudo, é permitido pelo nosso Deus. Nosso Deus, Ele fala que foi Ele, não foi você que escolheu Ele, mas Ele que escolheu a vós, foi Ele que te escolheu. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus para semear, para pregar o Evangelho. Você não fique pensando que Deus vai te capacitar, Deus vai te dar bens financeiros, Deus vai te dar coisas que você nem pede, porque para você ficar aí de braço cruzado. Tudo existe um propósito. Deus, Ele tem um propósito contigo, Ele tem uma aliança com você que você não tem noção. E cabe a nós obedecermos. Se nós obedecemos, nós ouvimos a voz do Deus vivo, você pode ter certeza que tudo muda. Por quê? Porque Ele fala, em primeiro lugar é o meu reino. E todas as outras coisas acrescenta. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que todas as coisas Ele vai acrescentar. Você pode estar passando pela situação que seja. O nosso Deus, Ele está te dando essa promessa. Primeiro é o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu sempre dou um toquezinho aí desse testemunho que eu tenho, pequeno, mas é uma experiência com o próprio Deus que eu tive. Eu sempre preguei o Evangelho, sempre semeei a palavra, sem ter igreja, sem nada, mas eu evangelizava, eu pregava, eu fazia isso, fazia aquilo, eu fazia, dava uma palavra num lugar, uma palavra no outro, e sempre evangelizando e pregando o Evangelho do Deus vivo. Por quê? Porque eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. O ministério que nós falamos aqui, às vezes as pessoas não entendem, o ministério é um chamado que o próprio Deus dá para a pessoa e aquilo ali é um ministério. Para você semear, pregar, anunciar o Evangelho a toda criatura. Isso é que Deus queremos. Mas às vezes nós passamos por luta que não entendemos o porquê. Por quê? Porque às vezes nós ficamos divididos. Eu, no meu caso, como eu tinha loja de estética, eu ficava dividido entre a firma, entre a empresa e entre a obra de Deus. E isso Deus não se agrada. O nosso Deus, Ele quer que você faça realmente a obra de Deus dele por completo. E eu nunca fiz a obra de Deus assim, de largar tudo e fazer a obra de Deus nessa aí. Eu sempre ficava dando atenção, fazendo a obra de Deus no meu tempo e fazendo o que tinha que fazer na empresa. Por quê? Porque eu estava com mais visualizando a empresa para não fachar, para o serviço não ficar mal feito, para o serviço sair bem, porque Deus, Ele sempre me abençoou muito na minha área.
Eu tinha uma loja num setor, num lugar que era uma loja privilegiada, que todo mundo chegou a conhecer, muita gente, e aquela loja gerou muita inveja, por quê? Porque era muito bonita, e nós tínhamos uma clientela privilegiada que foi o próprio Deus que mandava. Pessoas muito bem financeiramente que levavam os carros, que era a loja de estética, e a gente fazia um serviço extremo. E aquilo ali vira inveja. E aquilo ali, na real da história, você não está se dedicando totalmente à obra de Deus, você está se dedicando mais ao poder financeiro. E Deus permite acontecer situações para você parar e colocar o reino dele em primeiro lugar. Eu tive que parar. Deus criou situações que eu tive que parar para obedecer o meu chamado, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu estava dividido, eu pregando o Evangelho quase 32 anos, mas eu não tinha uma obrigação ali direto. Eu fazia a obra de Deus e cuidava também da empresa, isso ali eu estava dividido, e Deus ele não quer. Deus ele quer você por completo, ele quer que você fique fazendo a obra de Deus por completo. Às vezes nós passamos por luta, por situações, por humilhações, porque é o próprio Deus que permite. O nosso Deus ele fala que não cai uma folha do permeável que não seja permissão dele. Eu sempre estou tocando nesse assunto aí, porque eu passei quase 40 anos, 32 anos ali pregando o Evangelho, mas não estava pregando. Eu queria ir, eu fazia aquilo ali, pregava final de semana, no meio da semana, eu saía para evangelizar na parte da noite, evangelizava as pessoas, eu dava palavra, eu fazia culto nas igrejas, mas eu não estava ali direto fazendo a obra. Eu estava dividido entre o reino de Deus e as coisas do mundo. Isso Deus não se agrada. Aí ele permite que nós passamos por certo tipo de situações para nós se posicionarmos e servir a ele completamente. Como no meu caso, eu trabalho nesse ramo desde a idade de 13, 14 anos. Então, o que acontece? Eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu não consigo. E Deus me deu esse ministério para mim continuar e ficar direto fazendo. Porque às vezes nós somos acostumados a trabalhar desde novo. Eu até às vezes, aonde eu estou, aqui, eu estou procurando para ver se monto outra loja, mas o próprio Deus não permite. Por quê? Porque ele me deu o ministério e eu tenho que assumir até o fim o ministério que ele me deu, porque senão ele recolhe. O nosso Deus, você não tem noção quando a pessoa tem um chamado e não obedece. Às vezes essas lutas que você está aí, você não está entendendo o porquê de tanta luta, o porquê de tanta situação, você não está entendendo. Mas quando você tem um chamado, você pode ter a certeza, quando Deus te deu o ministério, você pode ter a certeza, o teu ministério, você tem que se cumprir o que Deus colocou na tua mão. Porque quando nós colocamos a mão no arado, não podemos olhar mais para trás. Você não tem noção quando a pessoa está pregando o Evangelho, que está diretamente ali fazendo a obra de Deus e tenta sair, tenta fugir. Por quê? Porque o Jonas, ele sofreu. Por quê? Porque ele era fujão. Deus falou para ele pregar em Nínive, ele foi para outro lugar. E aquilo ali gerou uma maldição na vida do Jonas, e ele sofreu demais. Por quê? Porque ele não obedeceu a Deus, não obedeceu o seu chamado. Você pode ter a certeza que são muitos chamados e poucos são escolhidos. Se você é um escolhido de Deus, porque eu sou um escolhido de Deus para semear o Evangelho desde o ventre da minha mãe. Isso aí eu tenho certeza. Eu me converti muito novo, prego o Evangelho muito novo, e você pode ter a certeza, Deus ele não quer outro propósito a não ser você fique semeando o Evangelho dele. Às vezes a
carne vem, você precisa, você às vezes quer montar outra loja, quer fazer isso e aquilo, mas o próprio Deus ele não aceita, ele não quer. Ele quer você fazendo a obra dele. A mesma coisa pode ser você que está passando essas lutas, essas situações aí, você não sabe o porquê de tanta luta. Hoje, nós vamos daqui a pouco orar nesse espaço que você está vendo aqui, que é a minha casa, uma casa humilde, um espaço pequeno, que eu chamo de espaço profético, e você pode ter a certeza que do jeito que Deus opera em qualquer ministério aí, em qualquer lugar, o nosso Deus ele opera aqui. Porque tudo é possível ser mudado pela força da oração. E o que eu estou semeando aqui não é a minha conversa, é a palavra do Deus vivo Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele fala que ele responde a oração do justo. E ele responde quem ora. Eu vou orar daqui a pouco, eu vou adotar você nas orações, vou te dar uma cobertura espiritual para o que está orando pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu ente querido, e você pode ter certeza, a resposta ela vai chegar. Você vai sair dessa situação que você está passando aí, mas se você tem um chamado, você cuida imediatamente de obedecer ao Deus vivo Todo-Poderoso. O Davi, ele tinha um chamado. O Davi, ele escreveu o Salmo 23, ele estava numa tremenda, numa perseguição, perseguido pelo próprio irmão. O rei Saul, que era o irmão de Davi, ele queria a qualquer custo matar o Davi. Ele, quando escreveu o Salmo 23, ele estava numa perseguição tremenda. Hoje é o Salmo 23 que o nosso Deus pediu para mim fazer essa pregação para entregar para a igreja. E você pode ter a certeza, se você escutar e obedecer, você pode ter certeza que tudo da tua vida ela vai mudar. O Salmo 23. Esse dia chamado hoje, que Deus estabeleceu uma aliança com você. Foi com você e comigo que o próprio Deus estabeleceu essa aliança tremenda, que foi estabelecida pelo próprio Deus contigo e comigo. Que ele seria o nosso pastor e nada nos ia nos faltar. Essa promessa é uma promessa tremenda que às vezes as pessoas entram no Salmo 23 e nem prestam atenção nessa promessa. O nosso Deus, ele fala aqui que ele seria o nosso pastor e absolutamente nada ia faltar. Quem fez essa promessa não fui eu, não foi ninguém, não foi os historiadores. Quem fez essa promessa foi o próprio Deus para você, que ele seria o teu pastor. E nada, absolutamente nada, não ia te faltar. Aonde eu faço essas orações, aonde eu estou aqui nessa sala da minha casa, pequenininha, humilde, você pode ter certeza que o nosso Deus, ele está aqui. E ele fala que onde tem uma ou duas pessoas reunidas no nome dele, ali ele está. E o nosso Deus, quando ele promete, quando ele promete o que ele prometer para você, você pode ter certeza que ele garante e ele cumpre a promessa. Essa aliança que ele falou contigo, que é o teu pastor, o meu pastor, e nada ia nos vai faltar, porque nada, absolutamente nada vai faltar. Se está acontecendo de estar faltando alguma coisa, nós temos que fazer uma autoanálise imediatamente para saber aonde é que está o furo. Você pode ter a certeza disso. O nosso Deus, ele fez essa promessa para você e ele não é homem para mentir e nem tampouco filho do homem para se arrepender. A palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa na terra e ela não volta vazia. A segunda promessa que ele fez, porque o Salmo 23 eu estava estudando, eu estava analisando, eu estava meditando e Deus me mostrou milhares de promessas só nesse Salmo 23. As pessoas aí pegam o Salmo 23 e já distribuem, não tem nem noção das promessas que estão ali. Uma das promessas que eu vi, outra que Deus me mostrou,
é que ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você não temeria, você não é para prever, porque o nosso Deus, ele está contigo. Essa é outra aliança que Deus fez para você, que é uma aliança eterna. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está contigo. Essa é uma aliança perpétua que o Deus Todo-Poderoso fez para você. E esse Salmo 23, ele tem milhares de promessas. As pessoas aí na mídia, na televisão, nos templos, na internet, pegam o Salmo 23, já distribui e não tem nem noção de milhares de promessas que tem nesse salmo, não tem noção. As pessoas visualizam valores, não visualizam nada, nem passa nada. Esse Salmo 23, você não tem noção, milhares de promessas que tem nele. Quando o rei Davi estava escrevendo esse Salmo 23, ele estava numa perseguição tremenda. Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, eu sei que Deus está com você. Você, meu amigo, minha amiga, pode estar passando por qualquer tipo de situação, de opressão, de frustração, de humilhação e de vergonha. Você pode ter a certeza que Deus, ele está contigo e é para você não temer. Por quê? Porque quem teme não acredita num Pai que tem. Ele fala aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que estás contigo. O Davi, ele tinha plena convicção que Deus estava com ele. E você pode ter a certeza que Deus, ele está com você em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar desse planeta. O nosso Deus, ele fez essa aliança contigo e é uma aliança perpétua. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso é que fala o Salmo 23. Não temerei mal algum, porque eu estou contigo. Você pode ter a certeza, meu amigo, minha amiga, que Deus está com você. E daqui a pouco eu vou fazer a oração, humilde como seja, mas o nosso Deus, ele vai te abençoar, ele vai tirar você de qualquer tipo de situação, dessa humilhação, dessa concordata, dessa falência, desse nome sujo, dessas dívidas. O nosso Deus, isso se chama vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte que ele fala aqui, espiritualmente falando, é as aflições, é as lutas, é as vergonhas, é as humilhações, é você aí não consegue no leito de dor, aí não consegue ser curada. Às vezes, o nosso Deus, ele permite essa situação, por quê? Porque às vezes você não está obedecendo em qualquer área que ele está querendo. Você pode ter a certeza disso. E é isso que ele está mandando te entregar. E quando nós obedecemos, quando nós escutamos, quando nós tomamos posse da palavra que ele manda entregar, porque às vezes as pessoas visualizam a igreja, visualizam templo, visualizam isso, aquilo, mas o que manda é a palavra do nosso Deus, porque às vezes Deus nem está nem naquele meio. Às vezes, o que manda é a palavra sagrada. Aqui é um lugar simples, pequeno, profético, é a sala da minha casa. Eu faço aqui, as pregações são feitas aqui, eu não tenho tempo, não tenho ministério, não tenho igreja, o ministério tem, porque isso é espiritualmente, é Deus que dá. Quando ele tem um chamado para a pessoa, ali está sendo estabelecido um ministério. E você pode ter a certeza disso. Você que está nessa situação aí, imediatamente você faz uma autoanálise e vê onde é que está o erro, porque se você ouvir, se você praticar, se você colocar em prática a palavra do Deus vivo, você pode ter a certeza que Deus, ele cria situações tão grandes que ele tira você de qualquer tipo de humilhação, de vergonha, de humilhação, de escassez, qualquer tipo de situação, nosso Deus, ele te fala. Por quê? Porque ele não é homem que minta. Ele te fez uma promessa extraordinária, que ele seria o nosso pastor e nada ia nos faltar. Se está faltando, é porque Deus não está errado.
Se está faltando, o errado somos nós. Você pode ter a certeza disso. Acredite se quiser. O nosso Deus, ele mandou te falar aqui em Deuteronômio. Essa palavra é para você que clicou aí. Eu te peço que você deixe o teu gostei, que você compartilhe, que você indique esse canal, que esse realmente tem que ser espalhado para os quatro cantos da terra. Essa palavra que eu estou te entregando, porque não é minha, é do próprio Deus. O nosso Deus, ele fala aqui em Deuteronômio 29:9, o nosso Deus, ele fala aqui, siga fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizeres. Nós temos que seguir as leis, os estatutos, que quem está determinando é o Deus vivo Todo-Poderoso. Se você entrar nessa palavra, Deuteronômio 29, capítulo 29 e versículo 9, você pode olhar as leis estabelecidas pelo Deus vivo Todo-Poderoso. Ele está falando aqui, sigam fielmente. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizeres, para nós termos a vitória, para nós sermos prósperos, para nós sairmos de qualquer situação. Nós temos que obedecer, seguir fielmente a palavra do Deus vivo, dela não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e aí Deus vai fazer você prosperar em qualquer coisa que você fizer na face da terra. Mas nós temos que ouvir e nós temos que obedecer. Você não tem noção o que Deus pode criar para tirar você dessa situação imediatamente. O nosso Deus, ele é poderosíssimo e você não tem noção. Ele não é mentiroso. A promessa que ele te fez no Salmo 23, que seria o seu pastor e nada ia te faltar, foi uma aliança perpétua que ele fez contigo, perpetualmente. E que por onde você andar, que seja o vale da sombra da morte, essas lutas, essas decepções, essas situações aí, ele tira você, ele está contigo. Eu vou orar agora, porque tudo é possível ser mudado pela força da oração. E tenha certeza, creia que Deus está aqui e Ele está contigo e Ele vai tirar você de qualquer embaraço aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai tirar você desse leito de dor, dessas dívidas, dessa falência, desse fracasso. Ele vai tirar você do teu casamento todo enrolado, tudo detonado. Ele vai tirar os teus filhos das drogas, das coisas que não prestam. Ele vai tirar a tua família. Ele vai estabelecer o que Ele prometeu. É promessa dele. Eu vou agora o Salmo 91, uma das maiores salmos da Bíblia Sagrada. E você não tem noção que milhares e milhares de promessas tem nesse salmo. A mesma coisa do Salmo 23. E ninguém percebe. As pessoas só chutam para lá, chutam para cá, porque querem valores. As pessoas querem fama, as pessoas querem visualizações, as pessoas querem inscrito, as pessoas querem milhares e milhares de ovelhas aí no templo para ter nome, fama e capital. É isso que as pessoas querem. As pessoas não têm noção nem do que estão pregando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa foi a promessa que Deus prometeu para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza, e dele eu confio, porque ele me fará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo bloqueio não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que ao sol no dia.
1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo visível. Porque fizeste do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos o Senhor dorá a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. Com as tuas mãos ele segurará para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu coroei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Glorificado, exaltado é aquele que vive e que reina para todos sempre. Primeiro lugar é o meu reino, e todas as outras coisas eu vou acrescentar na tua vida. Isso que Deus está falando para você. Primeiro lugar é o meu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você toma posse desse recado e você pode ter a certeza quando você decreta, quando você acreditar, quando você ouvir e praticar, você pode ter certeza que a tua história ela vai mudar completamente, porque Deus ele tem uma aliança contigo perpétua. Você não tem noção o que foi que ele te prometeu, e aquele que prometeu garante. Você pode ter a certeza. A palavra do nosso Deus ela é viva, ela é eficaz, é poderosa na terra e ela não volta vazia. Foi para você essa palavra. Tu toma posse que daqui para frente tu vai ver coisas grandiosas acontecer na tua vida se nós colocarmos em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, os teus entes queridos. Deus abençoe realmente a tua vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome